Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia. Está de volta este espaço num dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente. Será dentro de alguns momentos. Antes disso, vamos olhar os temas que fazem a atualidade. Encontros, Palavra, Fé e Vida é a proposta mensal para este ano da fé por parte do Centro Ecuménico Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima. Momentos de oração, de estudo, de celebração e de diálogo marcam a dinâmica proposta para este ano da fé por parte do Centro Ecuménico Bíblico dos Capuchinhos. Baseados na Bíblia, nos documentos do Concílio Vaticano II e no Catecismo da Igreja Católica, estes encontros intitulados Palavra, Fé e Vida procuram reforçar a formação dos presentes. Isto é para reforçar, digamos, a formação que já têm, dar um pouco mais de solidez àquilo que a gente crê, mas sem saber de onde é que vem a base daquilo que nos ensinaram. E, naturalmente, indo agora ao sínodo que esteve reunido em Roma até ao fim do mês de outubro, também nos metermos nesta cadeia, nesta corrente de transmissão, o transmitirmos a fé que recebemos. Neste que foi o segundo encontro, a temática central dividiu-se em 3 tempos: os credos da Bíblia, da Igreja e da vida. Nós agora vamos à missa e dizemos assim um credo, creio, não sei o quê, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A maior parte das pessoas não sabe o que está a dizer. Porque é uma coisa teológica muito profunda, é muito difícil. Mas se pensarmos nisto, é o Deus da nossa vida, é o nosso Pai que desde pequeninos nos leva pela mão. Os Evangelhos da Infância vão marcar o próximo encontro no dia 1 de dezembro com o Frei Herculano Alves. A fé e a criatividade para olhar o mundo. Este foi, em Braga, o tema para um ciclo de cinema que associou a 7ª arte ao debate e troca de ideias para extrair dos filmes, em exibição, toda a sua riqueza e intencionalidade. Sofia! La Ilusión te queda é uma curta-metragem do cineasta português Márcio Laranjeira, que passou por este ciclo de cinema. Sublinha a dimensão do sonho como parte da vida e a possibilidade de nos ajudar também a crescer. Para o realizador, é importante não perder a capacidade de sonhar, e o cinema é uma ajuda. Em relação aos filmes, e muitos de entretenimento, outros de autor, ou seja, de que forma for, são aquilo que me movem para os ver ou também para os fazer. Portanto, quase como se quisesse fazer esses sonhos ou poder sonhá-los. E sim, creio que há um tempo para isso no cinema e se houver espaço então dentro de alguns filmes em que possamos imaginar, possamos colocar-nos lá dentro, possamos não imediatamente pensar sobre as coisas, mas poder sonhar sobre elas e talvez pensar depois ou discuti-las e partilhá-las, isso tanto nos move a nós como move o próprio cinema, não o deixa morrer. Este ciclo de cinema surgiu no contexto do Ano da Fé e no momento em que Braga é a capital europeia da juventude. Pensámos em fazer um ciclo de cinema mais ligado aos jovens, onde pudéssemos debater estas temáticas da fé, no entanto nunca fora ou nunca muito distante da realidade do mundo. Daí que o ciclo de cinema seja fé e criatividade, olhar o mundo. Para termos fé e para vivermos a nossa fé precisamos de ter os pés bem assentes na terra e vermos as realidades e aquelas problemáticas que o mundo hoje vive. Só assim é que podemos fundamentar a nossa fé. E portanto nesse sentido e nesse âmbito decidimos fazer este ciclo de cinema. Uma aventura apaixonante porque o cinema tem algo a dizer sobre o mundo, um olhar plural sobre a realidade, onde sobressai também o sagrado. Este não é um exclusivo da Igreja e, por isso, é importante o diálogo. É aqui que eu penso que entra a componente do diálogo, que também nos ajuda a nós cristãos a interpelar a própria forma como nós vivemos
o sacramento e o sagrado, como o sacramento e o sagrado não são exatamente o mesmo, e como é que nós podemos viver a nossa plenitude humana e a nossa transcendência. Há um olhar aí que nos faz, se calhar, regressar a uma essência muito mais cristã, quando abordamos e exploramos determinados temas em que falamos do bem comum, em que falamos do amor ao próximo, em que falamos da caridade, da esperança, e que, se calhar, vividos por outros de outras formas, nos dizem muito mais também sobre a nossa sobre a nossa essência cristã. Dos homens e dos deuses, luzes hipócritas, ou verão invencível, foram alguns dos títulos que passaram por este ciclo de cinema e cuja projeção foi sempre seguida de momentos de debate. Os santos também vão para o inferno? Os católicos, uma espécie em extinção? São exemplos de algumas questões que fazem parte do livro Entrevista de Zita Seabra ao padre Gonçalo Porto Carrero de Almada. Uma obra que, ao longo de 300 páginas, procura responder às questões que a fé suscita aos crentes e não crentes. Este livro nasceu de um acaso. Estas são as palavras iniciais de Zita Seabra para explicar como conheceu o padre Gonçalo Porto Carrero e como a proposta de pedir a um padre para fazer um livro tão improvável não seria um desafio fácil. Mas sem limites nem restrições, nasce o Auto de Fé, a Igreja na Inquisição da opinião pública. Aquilo que eu procurei fazer foi exatamente isso, ir ao encontro de muitas das questões que as pessoas gostariam de colocar, como, por exemplo, qual é a relação entre a fé e a ciência, a fé e a razão, a tal se o céu existe, se o inferno existe, e que permite... Muitas vezes as pessoas não têm tempo de colocar essas questões e não têm quem lhes responda imediatamente e gostariam de expor. Foi de facto mesmo uma conversa, não é? Quer dizer, marcámos 2 ou 3 sessões e ela fazia as perguntas que queria e eu ia respondendo sem nenhuma preparação prévia, nem nenhuma limitação em relação aos temas, não é? Ou o modo também de os abordar. E de facto daí surgiu o livro, que procura ser, portanto, espontâneo, não é propriamente um estudo, não é propriamente uma obra académica, não tem pretensões, por assim dizer, de esgotar nenhuma questão, mas sim de responder a questões que são relativamente frequentes, quer entre os crentes, quer também entre os não crentes. Tinha, de facto, uma resposta às perguntas que ia fazendo? O Sr. Padre Gonçalo Porto Carrero é muito preciso e foi por isso mesmo que eu achei que era com ele que este livro seria interessante fazer, porque ele responde com muita precisão, com muito rigor, com muita vivacidade, com muito humor e por isso é possível fazer uma conversa que se leia com gosto e na qual se aprenda qualquer coisa, mesmo nas perguntas mais complexas e mais difíceis, que sejam respondidas e são respondidas com muito rigor e precisão. Padres, leigos, religiosos são constantemente inquiridos sobre as razões da sua fé. E hoje é a Igreja que se senta no banco dos réus da nova Inquisição, a opinião pública. Uma opinião expressa pelo entrevistado que acabou por inspirar o título da obra. As perguntas não são propriamente difíceis, nem nenhuma era, por assim dizer, embaraçosa, embora sejam perguntas muito pertinentes e algumas até, se quiser, um pouco agressivas, porque de facto hoje em dia o ambiente nem sempre é favorável à doutrina da Igreja e às vezes até uma certa hostilidade na opinião pública. Daí, aliás, o subtítulo, não é? A Igreja na Inquisição, não é? Da opinião pública. Não é? Mas de facto temos que estar sempre preparados para dar respostas, não é? De acordo com aquilo que é a nossa esperança e, sobretudo, foi minha preocupação, para assim dizer, mostrar a beleza da Igreja, não é? E a beleza da própria fé. Vivacidade impressionante. No ano da fé e por ocasião dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, o padre Gonçalo Porto Carrero espera que através deste livro possa contribuir para uma desmistificação da imagem que muitos têm da Igreja e da fé. Fazer notar a muitas pessoas que pensam que conhecem Cristo ou que pensam que conhecem a Igreja, que de facto não conhecem, não é? Esse Cristo
que não gostam, essa igreja com a qual não se sentem atraídos, não é o verdadeiro Cristo, não é a verdadeira igreja. O verdadeiro Cristo é apaixonante, né? E a verdadeira igreja é uma família estupenda, né? Em que todos têm lugar, se quiserem aceitar este desafio de amor que Cristo vai trazer ao mundo. Em entrevista de Zita Seabra ao Padre Gonçalo, pode agora ser lida ao longo de 300 páginas numa obra editada pela Aleteia. E Dom Manuel Clemente volta a estar connosco nesta tarde. É a rubrica O Passado do Presente, onde o Bispo do Porto conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre os concílios ecuménicos. O encontro com a história da Igreja para apresentar os concílios ecuménicos ao longo da vida da Igreja Católica. Como sempre temos feito com Dom Manuel Clemente, cumprimento, muito boa tarde. Paulo, muito obrigado boa tarde. por estar a ver mais connosco. Foram determinantes estes concílios ao longo da história da Igreja? Foram determinantes, de certa maneira, até a pontualizam. Isto é, se nós queremos olhar para estes 2000 anos, e no que diz respeito a esta série de 21 concílios, sobretudo para a Igreja Ocidental e Latina, nós encontramos em cada um destes concílios, digamos, a melhor figuração de cada tempo e de cada problemática. E percebemos como a pouco e pouco, de concílio para concílio, na resposta e na elucidação de vários pontos da doutrina, também ela se foi esclarecendo e a tradição se foi desenvolvendo, com certeza fiel a si própria, mas cada vez mais desdobrada, digamos assim. E nós hoje vamos ver dois concílios do século XV, muito relevantes. O concílio de Constança e o concílio de Florença. Aliás, podemos dizer Basileia, Ferrara, Florença, nas suas sucessivas sessões, em meados do século XV. Foram muito determinantes porque eles, de alguma maneira, já configuram o final da cristandade ocidental, porque o primeiro, o concílio de Constança, vai responder a uma profunda divisão da cristandade ocidental, profunda, chamada cisma do Ocidente. E depois o segundo, o concílio de Florença, vai tentar responder a uma outra divisão, que era a divisão entre Ocidente e Oriente, portanto, entre latinos e gregos. Não é? São muito importantes estes dois concílios. Eu peço, para não nos perdermos, ao Paulo para ler mais um trecho de Combi referente a eles, e depois tentarei aqui fazer alguma elucidação. Pelo decreto Sacrosanto, de 6 de abril de 1415, a Assembleia de Constança afirma a supremacia do concílio sobre toda a Igreja, inclusive o Papa. A abdicação de João XXIII e de Gregório XII e a deposição de Bento XIII permitem a eleição de Martinho V, em novembro de 1417. O cisma terminara, foi decidida a convocação de concílios periódicos. Eugênio IV decide, em setembro de 1437, a transferência do concílio de Basileia para Ferrara e, posteriormente, para Florença. Uma delegação bizantina de várias centenas de pessoas, entre as quais o imperador e o patriarca de Constantinopla, chega à Itália. As discussões teológicas são conduzidas com maior seriedade que em Leão, em 1274. Um decreto de união é assinado no dia 5 de julho de 1439 e o Papa manifesta a sua alegria por este facto. Ora bem, dois concílios, qualquer deles com longuíssima história, o de Constança e o de Florença, um ainda nos princípios do século XV, o outro já nos anos 30, final dos anos 30, e o que é que nós temos que reter? Eu dizia há bocado que o concílio de Constança tentou resolver, e conseguiu resolver, um problema gravíssimo na história da Igreja Ocidental, o chamado cisma do Ocidente. O que é o cisma do Ocidente? Cisma quer dizer divisão, não é? Em 1378, tinha-se dado a eleição do Papa Urbano VI. Uma eleição feita em Roma. Até aí, durante muito tempo, os papas tinham vivido, ao longo desse século XIII, em Avignon, que hoje é a França, mas na altura não era. Tinham regressado a Roma e agora tinha sido eleito em Roma o Papa Urbano VI. É certo que essa eleição foi feita sob grande pressão, porque os romanos, digamos assim, tinham cercado o palácio e tinham insistido que lhes dessem um Papa romano ou ao menos italiano, com medo que os papas voltassem para Avignon, não é? E Roma perdia tudo com isso, a cidade de Roma.
Daí que, com esta pressão, foi eleito o Papa Urbano VI, já disse que, com um grande ímpeto reformador da vida da Igreja, depois começa a ser assim drástico para alguns dos cardeais que, chegado o verão desse ano, 1368, saem de Roma, dizem que essa eleição não valeu porque foi feita sob pressão e elegem um outro Papa que vai outra vez para Avignon. E criam-se aqui duas séries de Papas, o Urbano VI e os seus sucessores em Roma e os Papas de Avignon. Quando chega ao princípio do século seguinte, portanto, do século XV, cardeais de um e do outro lado reúnem-se em Pisa, depõem estes papas e elegem um terceiro, que seria o único. Simplesmente nenhum dos outros abdicou e passou a haver 3 papas. E é o sucessor deste Papa de Pisa que se chamará João XXIII. Claro está que não é o que entra na nossa série, que será o João XXIII do século XX. Mas é com esse que o imperador, portanto, enfim, o primeiro expoente da cristandade à altura, o imperador Segismundo, convoca um concílio para Constança. E é o concílio de Constança, que finalmente, em 1415, vai resolver o problema, primeiro dizendo que o concílio é que tem que ser ouvido e tem que decidir sobre este problema, uma vez que a cristandade está dividida e ninguém quer dar o braço a torcer, passo o termo. E que, na sequência disto, depois em 1417, aceitando a demissão do Papa de Roma, o Papa Gregório XII, para resolver o problema, demitiu-se, demitindo o concílio o Papa de Avignon, que entretanto tinha vindo aqui para a Península Ibérica, e esse recusou-se sempre a demitir-se, e também o dito Papa de Pisa, não é? O Papa dito também João XXIII. Portanto, aí resolve-se o cisma. Com o Papa Martim V, como já disse, em novembro de 1417. Só que ficara essa afirmação da superioridade do concílio. É certo que nós a podemos tomar como uma realidade, digamos, situada, porque foi para resolver aquele problema, porque a autoridade papal tinha 3 afirmações, qual é que era a que valia, então o concílio afirmou-se. Depois, na nossa compreensão católica das coisas, com certeza que o concílio é um órgão máximo, mas reunido em torno do sucessor de Pedro, como os apóstolos também o estavam. Bem, é por causa disto, e porque o concílio de Constança também decidiu, noutro decreto, que estas assembleias se reuniriam periodicamente, que o Papa Eugénio IV, que é o sucessor de Martim V, vai reunir o concílio de Florença. Ou melhor, vai trazer para Florença um concílio que já tinha estado em Ferrara e que já tinha estado em Basileia. Mas esta fase de Florença, digamos, o concílio de Florença, vai ser muito importante. Porque se nós olharmos para a série dos 21 concílios e quisermos ver um concílio onde tenham estado representados e tão representados quer o Ocidente Latino como o Oriente Grego, é o de Florença. Nesse sentido, não há nenhum concílio tão ecuménico ao de Florença. Se ecuménico quer dizer com a representação da ecúmena, portanto, do mundo cristão, então não houve nenhum concílio que tivesse tido tantos representantes, quer do Ocidente como do Oriente, como a de Florença. Porque veio o Imperador, veio o Patriarca de Constantinopla e veio muito mais gente do Oriente. E daí que continua a ser um concílio marcante até para o atual diálogo ecuménico. Ou seja, como as questões que até aí dividiam, e infelizmente continuaram a dividir os cristãos latinos dos cristãos gregos, foram aí afloradas, mas mais que afloradas, foram debatidas, e debatidas com bastante liberdade, quer de uma parte, quer de outra. Se finalmente chegou a um consenso, um grande consenso, que são as afirmações do Concílio de Florença, em relação a esses pontos, portanto, em relação à compreensão do Espírito Santo e à sua procedência do Pai e do Filho, como dizemos os latinos, que os orientais gostam mais de manter naquela fórmula estrita de Constantinopla, dizendo que procede só do Pai, mas compreendendo já o que é que os latinos querem dizer, que essa origem no Pai também é depois compartilhada com o Filho. Também questões disciplinares e até o alargamento da compreensão das coisas para que no Oriente possa ser assim e no Ocidente possa ser de outra maneira. Isto tudo já está em Florença. Daí que os textos de Florença e que a união de Florença, embora efêmera, já explicarei porquê, são hoje recuperados no atual diálogo católico-ortodoxo ou greco-latino. São muito importantes, porque, repito, Florença foi, efetivamente, o mais ecuménico dos concílios da longa série de 21
que já contamos, porque mesmo o Concílio Vaticano II, com toda a abertura que teve, com a participação de observadores ortodoxos, não teve, nem de perto nem de longe, a participação, digamos, paritária de tantas figuras do mundo grego e do mundo ortodoxo como teve Florença. Infelizmente não vingou. E não vingou porquê? Porque o concílio acontece aí, portanto, 1437, 38, 39, por aí fora, mas a seguir os gregos voltam para a Grécia, no sentido cultural e eclesiástico do termo. Nem todos, aliás, tinham concordado com essa união, embora a maioria o tivesse feito. E depois o que vai acontecer na década seguinte é a expansão turca e a conquista de Constantinopla. Portanto, a Igreja Oriental ligada ao Império Oriental vai agora subsistir noutros moldes e mais cortada do Ocidente sob o domínio otomano. Mais isolada também. Mais isolada. E, portanto, aquilo que em Florença poderia ter começado em termos de uma verdadeira reunificação das duas partes da Igreja, não teve o sucesso pretendido. De qualquer maneira, o Concílio de Florença, repito, é um marco importantíssimo para este caminho de reencontro dos cristãos do Oriente e do Ocidente. Uma afirmação dessa possibilidade ecuménica que este concílio nos deixa. Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias, São Manuel, e com os nossos telespectadores que nos acompanham nesta apresentação da história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja Católica. E ficamos hoje por aqui. Pode ver-nos também na internet, é através do portal multimédia da Igreja Católica, em agência.eclesia.pt. Tenha então uma muito boa tarde. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Esperamos por si amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma boa tarde.